E olha, você está acompanhando com a gente aqui, o novo decreto do governador suspende o funcionamento de comércio, shoppings. Isso vale para todo o estado de Goiás. Só supermercados, farmácias, hospitais estão fora dessa restrição. Continuarão funcionando. Vamos conversar agora com o Theo Taveira para saber, então, o que acontece com quem descumprir essas determinações previstas nesse decreto do governador. Theo, boa tarde. Oi, Lilian, boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente. Hoje a gente tem recebido muito essa pergunta, as pessoas querem saber se elas têm o direito mesmo de repente, abrir, de descumprir essa determinação do governador do estado. Aliás, uma determinação que deixou muito mais rigorosas todas as regras que já haviam sido criadas nesse decreto que foi assinado na última sexta-feira. Então agora é rigor total com essas exceções que você já citou. A gente trouxe a Caroline Santos, que é presidente da Comissão de Direito Médico da OAB Goiás, para nos explicar. Obrigado por estar aqui com a gente, Caroline. Afinal de contas, todo mundo tem que cumprir, não necessariamente quais são as sanções para quem eventualmente desrespeitar essas determinações. Boa tarde. Boa tarde a todos. É extremamente importante que todos sigam as orientações e determinações do poder público sob a penalidade de responder pelo crime de menor potencial ofensivo da questão de medidas sanitárias preventivas, né? Então, a penalidade é de 1 mês a 1 ano de detenção e multa. Então, é extremamente importante, não somente pelo crime de menor potencial ofensivo ser respondido, né, perante o poder público, o Ministério Público, através de uma ação penal incondicionada, ingressa com essa ação e a pessoa vai responder de acordo com o artigo 69 da Lei 9.099, que é do Juizado Especial Criminal. E, além disso, é a questão da propagação dessa doença e a quantidade de mortes que já ocorreu em todo o mundo. Theo? Tem muita gente querendo saber, eu estava aqui ouvindo a pergunta do nosso editor-chefe. Loja de construção, você disse, Marcos? Repete, por favor, a pergunta. Lojas de construção civil, elas fazem parte dessas exceções? Elas podem abrir ou também tem que fechar as portas? A regra é que hospitais, drogarias, né? E hospitais e laboratórios que tenham determinações de laboratórios de análises clínicas, que fiquem somente eles abertos. O restante deve ser fechado. Eu entendo o seguinte, se tiver algum estabelecimento que entenda que tem que estar aberto e comprovar isso, pode procurar um advogado para poder pedir essa liminar do Poder Judiciário devido a um caso específico. Se não, essa determinação desse decreto deve ser seguida de forma geral. A gente também recebeu muitas perguntas com relação aos flagrantes. A pessoa, o dono de um estabelecimento, ele pode ser preso em flagrante se descumprir essa determinação, doutor? O que acontece é o seguinte, diante dessa determinação, se um estabelecimento comercial estiver aberto naquele momento, a autoridade policial, qualquer uma das pessoas da sociedade fotografar e mandar para a autoridade competente, a polícia, por exemplo, fará a apreensão, levará para a delegacia a autoridade competente para poder fazer analisar o que aconteceu, né, e fazer o termo de consentimento, o termo circunstanciado. E dentro desse termo circunstanciado, se a pessoa atender todas as exigibilidades e assinar, ela vai ser liberada. Se não, se tiver algum tipo de restrição ou ela não assinar esse termo, ela ficará ali presa de forma em flagrante. Sim. Muito obrigado a Caroline Santos, advogada que nos trouxe, portanto, todos esses lados dessa situação. Gente, o negócio é o seguinte, tem que respeitar, todo mundo tem que cumprir, todo mundo tem que fazer a própria parte nesse momento para que a gente consiga superar essa crise tão difícil. E se descumprir, como a doutora nos explicou, pode acabar pagando multa, pode acabar preso. Obrigada pelos esclarecimentos, Theo. Lembrando aí que serviços essenciais, considerados essenciais, é que podem continuar funcionando. Tem muita gente mandando pergunta para a gente em relação a pet shop, floricultura. Esses deverão ficar fechados.